estou perdendo milhões nesse negócio aí, bem que eu era contra. Foram os meus sobrinhos que inventaram essa novidade que vai levar a empresa à falência, disse Adolfo Bloch a Arnaldo Nisquier. Isso consta no livro Memória de um Sobrevivente, do próprio Arnaldo, onde relata a ascensão e a queda da revista dos Bloch. A Rede Manchete fechou as portas no ano de 1999, deixando muitas pessoas se perguntando por que e como ocorreu essa falência. No vídeo de hoje a gente vai contar como isso aconteceu e vamos tocar em coisas que talvez vocês não saibam que aconteceu, como o diálogo entre o Adolfo e o Collor, onde ele foi procurar ajuda, ou a vez em que o presidente do Banco do Brasil disse: "Se você não tem competência, que vá à falência". Então senta aí que hoje nós vamos descobrir de novo como essa emissora foi pro saco. No livro Irmãos Bloch, o jornalista Arnaldo Bloch traça toda a saga da sua família, contando como os Bloch conseguiram erguer todo o império, a editora, a emissora e como foi a queda. Lá ele conta que, na verdade, o Adolfo não queria nem saber desse bicho chamado televisão. Ele rejeitava a ideia de entrar no meio, dizia que o seu negócio era o mercado editorial e achava que um canal de TV era um desperdício de dinheiro. A cabeça dele estava em latas. Daí você pergunta, latas? Sim, latas. O Adolfo queria mesmo era investir em alumínio. Quem colocou na cabecinha dele essa ideia de criar a TV Manchete foram os seus sobrinhos, Oscar e Jaquito. Inclusive, ele iria culpá-los mais pra frente à medida em que a situação da TV se agravasse. Eu nunca quis essa tal de televisão. O Jaquito curtia essas paradinhas aí de tecnologia em geral e foi fazendo a cabeça do tio junto com Oscar. Inclusive rolou o seguinte diálogo, de acordo com o livro do Arnaldo. Jaquito disse: "Adolfo, hoje um grupo de comunicação que fique fora da televisão perde a marcha da modernidade". Ao que Adolfo respondeu: "Eu quero que a modernidade se F". Mandou logo um palavrão ali. Vocês entenderam, né? Mesmo com Adolfo Bloch não querendo nem saber desse bicho que tanto gostamos, chamado TV, os sobrinhos continuaram lá enchendo o saco do coitado. E o que convenceu o empresário mesmo foi o medo de que Abril conseguisse uma concessão de TV e acabasse com a Manchete, que perderia espaço no mercado. A TV impulsionaria a editora. Só que havia um problema. Existem indícios de que a revista Manchete já não estava tão bem. A Veja era uma concorrente fortíssima na época. As empresas Bloch sempre viveram em uma situação financeira estável. A administração era uma bagunça eterna. Segundo Arnaldo Nisquier, a firma sempre esteve no vermelho e os Bloch brigavam muito entre eles. O negócio cresceu à base de dívida. Segundo o livro de Arnaldo Nisquier, Memória de um Sobrevivente, lançado em 2012, Roberto Marinho até tentou fazer com que Adolfo mudasse de ideia quando soube do interesse dele por TV. O Roberto teria dito: "Não faça isso, meu amigo. Se não tivesse tido apoio forte no início, não teria prosperado no ramo, onde tudo é muitíssimo dispendioso". Mas não adiantou nada. O livro Irmãos Bloch tem uma página em que diz: "Adolfo não queria. Eu tinha comprado 5 máquinas na Itália, 5 Cerutti de última geração. Eram 42 mil exemplares por hora, 4 cores. Não é verdade? Se lembra da editora? Eu tinha 30 milhões limpos, mas eles queriam a televisão. Um mês antes da licitação, eu estava em Nova York e um sujeito, um tal de Norman Alexander, queria abrir um escritório de representação no Brasil. Pedi uma semana para responder, mas quando voltei, o general já estava fazendo de tudo e entramos na concorrência da TV. Mas o que eu ia fazer? O Jaquito queria televisão, o Oscar queria. Eu não queria, mas fiz. Hoje acordo e não quero nem ver a luz do sol". Segundo o livro Irmãos Bloch, o Adolfo Bloch selou um acordo pessoalmente com Roberto Marinho e prometeu que a Manchete ficaria longe das novelas. A emissora tomou forma e estreou no dia 5 de junho de 1983, impactando tudo e a todos. Investiram 50 milhões de dólares em equipamentos e em programação. O Adolfo advertiu os sobrinhos: "Não deixem que a TV nos leve à falência". A Manchete não tinha uma audiência muito alta, isso porque não era para todo mundo assistir, não era popularesca igual o SBT, e sim para elite, com uma programação classe A. Era assim que eles vendiam a emissora, como uma grife. Com a criação da TV, a editora Bloch e as revistas foram deixadas em segundo plano. O Adolfo não entendia nada, nadinha de televisão. Segundo o livro Seu Adolfo, de Felipe Pena, ele pensava como um gráfico mesmo. Ao dar um rolezinho pelos corredores da TV, sentia uma falta do papel.
tanto que chegou a dizer, abre aspas, como se pode faturar alguma coisa sem usar papel? Ele ainda tentava se ajustar àquela coisa tão desconhecida chamada rede manchete. Em vez de sala, tinha que falar ilha, em vez de montar, tinha que dizer editar. Admitiu para o repórter que o acompanhou na caminhada. É verdade, não conheço televisão, sou apenas um gráfico, mas sei quando uma coisa é bem produzida. Não é preciso ir muito longe para saber como a emissora quebrou, né? Segundo o livro Irmãos Karamablock, a TV Manchete era bem diferente da editora. O crédito e o débito se contavam por segundo e as dívidas se acumulavam na velocidade da luz, fazendo com que o Banco do Brasil se tornasse o maior credor do canal, bem na época do Sarney. No balanço dos primeiros anos, surgiu um baita prejuízo e as dívidas só cresciam. 2 anos depois da estreia, a Manchete já acumulava no lombo, desde a estreia, um prejuízo de 80 milhões de dólares e uma dívida de 34 milhões. Para piorar, a programação rendia prestígio, mas nem sempre audiência. Ela padecia do mal crônico dos 10% de audiência e tinha um pouco de problema com os anunciantes. Por conta disso, ela passou por uma espécie de tratamento de choque, digamos assim, e Adolfo ordenou que fizessem novelas. As dívidas iam aumentando por debaixo dos panos. Ela estava lá embaixo do tapete, mas ninguém dava muita atenção para ela, e televisão sempre exigiu muito investimento. No dia 7 de abril de 1986, o canal lançou Dona Beija, que se tornou um grande sucesso de audiência. Só que havia um problema, eles não poderiam ter lançado isso. O Adolfo, em entrevista ao Jornal do Brasil, disse: quando dei ordem para fazê-la, não poderia ter dado. Gastamos perto de 25 milhões de dólares, é muito dinheiro. E isso começou numa época difícil em que o dólar subia a cada dia. Para vocês verem aí, não poderia ter dado, mas deu. Mas ao mesmo tempo ele parecia bem animado. Essa novela me deu tanto ânimo, toda a programação da emissora está subindo com ela. Segundo o livro Irmãos Karamablock, o Adolfo chegou num ponto em que tinha medo de não ter dinheiro suficiente em caixa para pagar os funcionários, o que para ele era uma humilhação, né? No governo Sarney, os Bloch já tinham uma dívida enorme e o Adolfo se lembrava do dinheiro que havia em caixa quando Oscar e o Jaquito vieram com essa ideia de criar a Rede Manchete. Ele estava meio arrependido. De acordo com o livro O Seu Adolfo, de Felipe Pena, o dono da Manchete teve um encontro com Sarney e o então presidente da República fez uma pergunta que não deveria. Afinal, Adolfo, o que eu posso fazer por você? Pra quê? O dono da Manchete chorou compulsivamente. Isso mesmo, chorou. Mostrou a lista de promissórias da empresa. Queria um perdão de dívidas. Enfim, segundo o relato, o Sarney não conseguiu conter o constrangimento com a cena. No final, ele prometeu uma renegociação de dívidas federais para a Manchete. Inclusive, Adolfo era acostumado a fazer esse tipo de coisa. Na época, eles tinham um estoque de papéis de vários tipos, algo que minimizava os prejuízos da editora. Só que o depósito, que ficava em Água Grande, deu lugar ao quê? Estúdio de novelas e shows. Argumentaram que o caixa da televisão precisava do dinheiro que antes era investido no papel. O Adolfo até chamou um homem de finanças. O livro Irmãos Karamablock relata que a partir daí nasceu um esquema de antecipação de duplicatas, que resolvia os compromissos mais urgentes e engrossava os problemas no futuro. O livro Irmãos Karamablock traz uma revelação bem curiosa. Em outros departamentos havia roubo. Isso mesmo, uma quadrilha pequena chegou a ser descoberta na área de pessoal por conta de uma indiscrição de uma mulher abandonada. Segundo o livro, a coisa era fina, a ponto de haver gente que era funcionário subordinado dentro da empresa e fora dela o butim era dividido e virava um grande chefe. A mulher entregou todo o esquema a uma controladora e junto com o sobrinho mais velho ligado à administração foram apresentar o rombo ao Adolfo Bloch. Disseram que a empresa precisava de uma auditoria e ele respondeu: "O que você quer que eu faça? Querem ficar no meu lugar?", disse ele. Afinal, um rombo na editora não era muita coisa perto da Rede Manchete, que era uma espécie de saco sem fundo. O livro de Arnaldo Esquier, Memórias de um Sobrevivente, também fala sobre o assunto. Ele conta no seu livro que Jaquito uma vez chegou na mesa dele abatido e desabafou: "Você sabia que tem gente roubando a firma?". Ele então contou uma série de causos que ocorriam ali no prédio do Russell. Deu até um exemplo: um carinha lá que só estava para atender os telefonemas para fazer ligações para Adolfo Bloch simplesmente
cliente havia comprado um Aras com alguns cavalos de corrida. O Jaquito se perguntava, mas da onde que saiu esse dinheiro? A situação parecia bem pior. Segundo irmãos Karamablock, 12 milhões de dólares reservados para a folha de pagamento simplesmente sumiram com a nova engenharia administrativa. O Adolfo chegou a ligar para Jaquito, que estava em Cleveland, e disse: Jaquito, pela primeira vez na vida, não tenho dinheiro suficiente para a folha. Ele perguntou: mas Adolfo, onde estão os 12 milhões de dólares? O Adolfo disse: não sei de nada, volta logo. Segundo o livro Notícias do Planalto, entre 1987 e 1988, o Adolfo assinou 28 mil cheques sem fundo, que somaram 50 milhões de dólares. Esses cheques automaticamente eram transformados em empréstimos. O livro explica o seguinte: o nosso Adolfo emitiu uma nota fiscal contra um comprador de publicidade que não existia, fazia uma duplicata fria e a descontava no banco. Quando Orestes Quercia tomou posse no governo paulista em 1987, o Adolfo Bloch foi procurá-lo junto com seu sobrinho Jaquito. O dono da Manchete desabafou e reclamou das dificuldades da emissora, das dívidas dos credores, dos anunciantes, enfim, de tudo. Reclamou da vida, contou a história dele e disse que a televisão estava levando à loucura. Em outras palavras, foi pedir ali um help para o Quercia, e ele, como governador, concordou e colocou muitos anúncios na Manchete, fazendo o pagamento da propaganda até antes da vinculação. O Bloch até tentou empurrar a Manchete para ele, mas o político não quis comprar, alegando que não podia fazer negócios enquanto fosse governador. 2 anos depois de tudo isso que você ouviu, o livro Irmãos Karamablock conta que mesmo devendo milhões, a Manchete seguia forte, ao mesmo tempo cambaleante no ar. Enquanto isso, a editora sofria. A revista Manchete já não era mais popular como antes. As tiragens haviam caído e junto com elas a quantidade e o preço dos anúncios também. A editora havia ficado em segundo plano, como nós falamos lá no começo do vídeo. E daí é pra baixo, meu filho. Cananga do Japão fez um relativo sucesso. Em seguida, eles produziram Pantanal, que a Globo havia rejeitado. A Manchete já não estava lá tão inteiraça, estava meio doente, como vocês viram, mas ela topou fazer a superprodução. Essa não tem medo de gastar. Todo mundo achava que era uma loucura produzir aquela novela, que seria um baita fracasso, mas nem isso fez com que Adolfinho desistisse da novela. Ele não titubeou e papum, Pantanal estreou no dia 27 de março de 1990 e com o passar dos capítulos se tornou um grande sucesso. Ao mesmo tempo em que Pantanal fazia sucesso, em julho do mesmo ano, o Banco do Brasil embargou os bens da emissora por conta de uma dívida de 60 milhões de dólares. Calculava-se que a Manchete devia uma boa quantia para outros credores. A Manchete cometeu um grande erro com Pantanal. Como eles não esperavam tamanho sucesso, venderam os anúncios por um preço barato. Pantanal foi um sucesso do começo ao fim, deu bastante dinheiro para a Manchete, mas não tanto, poderia ter dado muito mais por esse motivo. Enquanto isso, a editora Manchete continuava em crise, a tiragem da revista havia baixado, voltando à marca de infância dela. Essa editora continuava em segundo plano e perdendo cada vez terreno. A Manchete lançou Ana Raiz a Trovão em 12 de dezembro de 1990 no lugar de Pantanal e gastaram os tubos. Eles achavam que seria um estouro, um sucesso gigante, mas não foi. Ainda no final de 1990, o Bloch foi pedir ajuda ao Collor. Essa informação consta no livro de Felipe Pena, em Irmãos Karamablock, e também no livro Notícias do Planalto. E no encontro começou a chorar na frente dele e disse: meu grupo precisa de um apoio financeiro, eu estou no fim. Collor respondeu: o senhor está no fim e eu estou no começo. Muito obrigado pela visita. Durou 2 minutos a audiência e Adolfo se sentiu bem humilhado. Quem não se sentiria, né? Agora, voltando a falar de Ana Raio, essa novela contava com um orçamento bem superior ao de Pantanal, e os livros relatam que depois disso a emissora perdeu o senso e começou a gastar tudo, ultrapassou em muito orçamento. Ela não marcou uma audiência horrível, mas a emissora esperava muito mais. E é aí que mora o perigo, veja só o que eles fizeram. A Manchete cometeu mais um grave erro, acreditando que a novela seria um sucesso, prometeu aos anunciantes o dobro de audiência. Como
a novela não alcançou o prometido, eles ficaram devendo aos clientes essa diferença, gerando uma dívida que era paga da seguinte forma, com anúncios gratuitos nos intervalos. Meu Deus do céu! Segundo o livro Irmãos Karamablock, Ana Raiz Trovão foi concluída deixando altíssimo prejuízo, endividou a emissora e ainda por cima lotou a grade publicitária. Em setembro daquele ano foi revelado na imprensa que as dívidas com o Banco do Brasil e o Bradesco somavam 50 milhões de dólares e foram só aumentando. O livro Irmãos Karamablock relata, mesmo assim, os Bloch seguiam obstinados a sonho de produzir novelas. Quanto mais fundo do poço, mais novelas brotavam do lodo. Ao invés de parar, conter os gastos, a Manchete fez o contrário e botou na cabeça, não, precisamos repetir o sucesso de Pantanal. E aí fizeram uma novela chamada Amazônia, que estreou no dia 10 de dezembro de 1991. A Amazônia se passava no futuro e no passado. Era uma história muito confusa para o telespectador. Todo o dinheiro foi jogado fora porque foi um fracasso e ninguém assistiu. Nessa época, o Adolfo tentou vender a Manchete e deu início às negociações com o senador Paulo Otávio, ligado ao Collor. Ele compraria a emissora com a ajuda de outros sócios. O livro Notícias do Planalto aponta que era difícil negociar com Adolfo, abre aspas, personalidade de montanha-russa. Ele começava uma frase às gargalhadas e terminava chorando lágrimas sentidas. Tratava os parentes pelo diminutivo dos seus nomes e em seguida lhes atirava a máquina de escrever, afirmava uma coisa e sustentava o contrário em questão de segundos. Fecha aspas. O livro aponta que a Manchete foi uma dor de cabeça desde a inauguração, não dava lucro e lhe drenava os recursos da editora. O livro ainda aponta que o Adolfo chegou a oferecer a Manchete até mesmo para o próprio Fernando Collor e que não se sabia ao certo se ele realmente queria vendê-la ou pegava empréstimos para salvá-la. Enquanto conversava com o Paulo Otávio, o Bloch tentou renegociar suas dívidas com o Banco do Brasil e para isso pediu ajuda a Salomão Schwartzman, diretor da Manchete, para marcar ali uma audiência com o presidente do banco, o Lafayette Coutinho, porque ele não estava conseguindo. Lafayette os recebeu e na frente dele havia um dossiê de 1 palmo de altura, cuja capa estava escrito Manchete. Bloch se sentou na cadeira e desabafou. Queria recalcular as dívidas da empresa e também um prazo maior para pagá-las. Falava pausadamente e ainda chegou a oferecer propagandas na emissora. Coutinho ficou quieto, só ouviu e ficou medindo o dono da Rede Manchete de cima a baixo. Quando Adolfo terminou de falar, o presidente do Banco do Brasil disse: "Isso que você está pedindo é um absurdo, Adolfo. Quem você está pensando que nós somos? Adolfo, este é um governo de homens honrados." Ele foi levantando a voz e disse: "Se você não tem competência, que vá à falência." Schwartzman então levantou e disse: "Não há mais nada a conversar, doutor Lafayette." Segundo o livro, o Adolfo estava mudo, com os olhos esbugalhados. O jornalista disse: "Vamos, Adolfo." Mas o dono da Manchete não se mexia. Ele então puxou pelo ombro e os dois saíram daquela sala e nunca mais falaram naquele assunto. O livro Notícias do Planalto conta que, a partir daí, Adolfo Bloch e os outros diretores da Manchete enfiaram na cabeça que o governo queria estrangular a emissora para que seu preço abaixasse. Porque de um lado estava o Banco do Brasil, que não queria renegociar as dívidas, e do outro, Paulo Otávio, que queria comprar a emissora. A compra da Manchete por parte do Paulo se transformou na imprensa em negociata. Segundo Notícias do Planalto, o Collor o chamou e disse: "Pare com isso imediatamente. Estão pensando que sou eu quem quer comprar a Manchete." Assim, a compra foi brecada após o pedido dele. Segundo o livro, o Rei de Manchete aconteceu virou história com os altos gastos de A História de Ana Raiz Trovão, mais Amazônia, mais as dificuldades do Plano Collor e a queda de audiência. O faturamento da emissora caiu e muito. A Manchete não conseguiu administrar o sucesso de forma correta e foi pro buraco. E junto com ela, a editora também, que vinha perdendo muito espaço. Começaram as greves e quem se interessou pela emissora nessa época foi o Grupo IBF, o Instituto Brasileiro de Formulários, do empresário Hamilton Lucas de Oliveira. Ele explorava as raspadinhas e tinha outros negócios de comunicação. Em 9 de junho de 1992, a Manchete foi vendida a Hamilton Lucas pelo valor de 125 milhões de dólares, o mesmo da dívida. De acordo com o livro, O Rei de Manchete aconteceu virou história.
história. O Adolfo Bloch pegou um cheque da venda e disse: agora vamos cuidar da editora. O Meio Mensagem, veículo extremamente respeitado, publicou uma notícia com o título Alívio nos corredores da Bloch. Segundo eles, a notícia da venda da Rede Manchete foi comemorada com muito entusiasmo pelos funcionários mais antigos da editora no Rio. Na época, a revista estava enfraquecida e havia perdido espaço no mercado editorial. Segundo alguns jornalistas, isso havia ocorrido devido à falta de investimentos em infraestrutura. Os recursos desviados da editora para a Rede Manchete não retornaram. A perspectiva, quando eles montaram a emissora em 1983, era de que as revistas poderiam conquistar uma maior fatia de mercado, tendo canal de TV, mas não foi bem isso que aconteceu. Todos da editora eram unânimes em afirmar que os problemas começaram a surgir depois da novela Pantanal, que a Manchete havia depositado muita esperança em cima de Ana Raiz do Trovão, mas a baixa audiência da trama comprometeu a estrutura do grupo. Abre aspas, o dinheiro que construiu a TV veio da editora, agora vamos refazer a editora para comprar outra TV, disse em tom de brincadeira um antigo funcionário. O caos já estava instalado pelos corredores. Em julho, a crise piorou. 670 funcionários que trabalhavam no Rio foram mandados embora. Segundo o livro Rede Manchete Aconteceu Virou História, os funcionários deixaram de receber os salários e, posteriormente, entraram em greve. Collor sofreu impeachment e Hamilton perdeu a licença para explorar as raspadinhas e é envolvido no escândalo PC Farias. Hamilton não pagou as parcelas das dívidas, pelo contrário, conseguiu mais uma de 90 milhões. Não havia dinheiro, tinha gente passando fome e grandes profissionais como a Angélica se desligaram do canal. Como os funcionários não recebiam como forma de protesto, eles decidiram interromper a programação no dia 15 de março de 1993, colocando essa mensagem no ar. Como fofoca corre rápido, o burburinho chegou nos ouvidos de Adolfo Bloch, que lembrou que a passagem das ações era feita de maneira progressiva, à medida em que a dívida fosse paga. Se Hamilton não pagasse, ele teria o direito de exigir na justiça a TV de volta, e assim foi feito. Em abril de 1993, o Itamar Franco cancelou a venda da Manchete e no dia 23 ela foi devolvida a Adolfo Bloch. Hamilton entrou com processo para reaver a emissora. Posteriormente, os funcionários começaram a receber os salários atrasados de forma parcelada. Segundo o livro Irmãos Karama-Bloch, o Adolfo decidiu recorrer ao Roberto Marinho. Ele foi encontrá-lo e disse que esperou 4 horas. E quando entrou na sala dele, Roberto tentou falar primeiro, mas Bloch foi mais rápido e disse: Doutor Roberto, eu preciso de ajuda. Roberto Marinho demorou para responder e disse: Adolfo, há 10 anos, eu estou esperando você retornar ao meu telefonema, passar bem, e a secretária o levou até a porta. De acordo com o livro de Felipe Pena, Adolfo Bloch foi para Brasília junto com Fernando Barbosa Lima, então diretor-geral da Manchete. No caminho, ele contou seu plano. Ia pedir perdão de todas as dívidas da Manchete ao presidente da República. O Fernando achou um absurdo, mas o Adolfo acreditava que o presidente ia perdoar. Eu apoio Itamar, ele tem que me ajudar. Eles chegaram ao palácio e quando foram recebidos, o Adolfo tirou um pedaço de papel onde constavam os passivos da empresa. Ele pediu perdão e chorou compulsivamente, chorou mesmo. De acordo com o livro, o Itamar Franco ficou constrangido. Ele reconheceu que aquilo era uma estratégia e não deu muita atenção. O Itamar chamou então o ministro das Comunicações e perguntou o que podia ser feito. A resposta veio acompanhada de um dossiê de 1.200 páginas. Senhor presidente, este homem não paga INSS nem deposita os fundos de garantia. Além disso, é devedor dos Correios, da Embratel e de quase todos os serviços públicos. Por mim, já teríamos cassado a concessão. Cassar a concessão, no caso, é acabar com a emissora. O Adolfo Bloch ficou chocado com a resposta do ministro. Itamar Franco, então, deu uma amenizada na treta. Ministro, tira o pé do acelerador, que o Bloch é meu amigo. Obviamente, nenhuma dívida foi perdoada e o máximo que ele conseguiu foi uma promessa de renegociação de dívida. Nesse período de vacas magras, em 1º de setembro de 1994, a Manchete passou a exibir o anime Cavaleiros do Zodíaco, que se tornou um grande sucesso e serviu de muleta para a emissora se apoiar nesse momento de crise. E aí começou a recuperação dela. Em janeiro de 95, o canal afirmou que devia ao governo federal 100 milhões de dólares. E no dia 21 de fevereiro daquele ano, Oscar Bloch morreu de infarto aos 71 anos. Em 95, o Adolfo Bloch foi submetido a uma cirurgia, isso porque ele tinha uma válvula de porco.
A cirurgia ocorreu bem, mas na hora de fechar o peito, os tecidos cederam. O Adolfo faleceu no dia 19 de novembro de 95. Com o falecimento dele, quem assumiu a direção dos negócios foi o Jaquito, o herdeiro natural. O Adolfo culpava muito o Jaquito pela ruína do grupo, isso consta no livro Irmãos Karmablock, pela decisão de fundar a Rede Manchete. A revista estava bem combalida nessa época. Havia uma esperança de que o Jaquito desse uma profissionalizada na administração das empresas. A Rede Manchete entrou em uma fase boa e estava razoavelmente bem. Não era mais aquela TV de primeira classe, agora ela apelava para programas sensacionalistas e popularescos, como Na Rota do Crime, mas isso rendia uma boa audiência. Em 96 estreou Chica da Silva, e com ela o canal virou a terceira rede em audiência no Brasil. Em alguns momentos chegava até na vice-liderança e até no primeiro lugar. Parecia que a emissora ia se recuperar, mas Chica acabou e foi substituída por Mandacaru, que não repetiu os números. A Manchete não conseguiu segurar a sua posição. Em 98, devido à crise na Rússia, o mercado financeiro colapsou e a última esperança para as empresas eram as linhas de crédito e elas desapareceram. Em 98, iria ocorrer a Copa do Mundo. Ela, iludida, achou que ia alcançar o segundo lugar e fez mais um péssimo investimento, gastando uma grana pesada para transmitir os jogos desde o seu início. A audiência foi horrível, claro. Ela também ganhava dinheiro com diversos sorteios através do 0900 e justamente nessa época proibiram o serviço. O ministro Sérgio Mota prometeu um aporte de 12 milhões de dólares para os Bloch, mas ele acabou falecendo e apenas um terço do prometido entrou. O Mota era o último elo do governo da empresa. Ninguém da família tinha o carisma de Adolfo e nem o gosto pelas relações institucionais que o Oscar, que também não estava mais vivo, tinha. E em meio a uma crise que já se desenhava no horizonte, eles decidiram apostar todas as fichas em uma novela chamada Brida, baseada na obra do Paulo Coelho. Concentraram todos os esforços nisso, achando que ela salvaria a Manchete. Brida estreou em 11 de agosto de 98 e foi um grande fracasso. Mudaram a história, os personagens e até o apresentador do Jornal da Manchete, Augusto Xavier, entrou no meio para alavancar a audiência. Colocaram bastante safadeza, mas nem assim a audiência aumentou. Sem dinheiro no bolso, os atores processaram a Manchete e a Brida foi encerrada às pressas no dia 23 de outubro de 98, com um final improvisadão, com cenas velhas, editadas, congeladas, repetidas e uma narração feita pelo locutor oficial da Manchete, o Eloy de Carlo. Entrou uma reprise de Pantanal no lugar. A Manchete estava no fundo do poço e já vinha atrasando os salários de novo. Vários artistas foram demitidos e programas saíram do ar. Não havia mais dinheiro em caixa para bancar uma boa programação. A crise havia afetado a emissora de tal maneira que em setembro de 98 havia funcionários em São Paulo que passavam fome. As greves começaram novamente e os empregados queriam o afastamento do Grupo Bloch e rejeitavam a ideia de Hamilton Lucas assumir a emissora. A programação estava toda sucateada. Mais de 600 funcionários foram demitidos, houve manifestações e a Embratel cortava o sinal da emissora. Para salvar a Manchete da falência, a empresa tentou um negócio com o Banco Pactual. A imprensa ventilava que a instituição poderia salvar a emissora. Segundo o livro Irmãos Karmablock, a venda chegou a ser assinada, mas o ministro Mendonça de Barros, que intermediava as negociações, caiu e com isso ela foi brecada. A Manchete entrou em 99 esfacelada. Foi aí que apareceu a Igreja Renascer em Cristo com a intenção de alugar a grade. Era tudo que a Manchete precisava para se estruturar. No dia 4 de janeiro, os Bloch fecharam um acordo com a RGC, Rede Gospel de Comunicação, que seria a responsável por pagar os salários e produzir uma programação, assumindo os custos por 15 anos. Mas nem a primeira parcela do acordo foi paga e o arrendamento foi desfeito. Os Bloch retomaram o controle da rede e em março daquele ano, o grupo TeleTV dos empresários Marcelo de Carvalho e Amilcar Idalevo se interessou pela emissora. Os funcionários fizeram muita pressão para que a Manchete fosse vendida e o ministro Pimenta da Veiga estipulou que o grupo Bloch tinha até o dia 18 de maio para regularizar as dívidas com o governo, senão a Manchete ia perder a concessão e ia sair do ar.
Correndo contra o tempo, no dia 9 de maio, às 2 horas da tarde, Pedro Jaque Capelleri e Amilcar Idalevo assinaram um contrato de venda da Manchete para a TeleTV e no dia seguinte foram para Brasília, onde se reuniram com o ministro das Comunicações para a aprovação da transferência das concessões pelo governo. Deu-se início à transição para a Rede TV. A concessão foi vendida para o Dalevo, que montou a Rede TV ao lado de Marcelo de Carvalho. Já o resto, instalações, equipamentos, acervo foram comprados pela empresa Raced Participações de Fábio Sarboy. O livro Rede Manchete Aconteceu Virou História, do Herman Frankfurt, listou tudo o que aconteceu nos últimos dias de forma cronológica. No dia 17 de maio de 1999, a marca sumiu. O livro conta esse momento da seguinte maneira, abre aspas, foram ao ar as últimas vinhetas da Manchete, como também o logo, o nome e a assinatura da Block durante a programação. Ao término do capítulo de Pantanal, não apareceu mais a assinatura, a realização Rede Manchete. A emissora deixava de ter um nome, deixava de ter cara, deixava de ser Manchete. Faltou dizer, acabou. O que se vê daí para frente é a evolução de canal rebatizado de Rede TV. De acordo com o livro, no dia seguinte, 18 de maio, o jornal Primeira Edição substituiu o Jornal da Manchete. A Manchete foi uma emissora muito importante, todo mundo fala muito bem dela. O Adolfo Bloch entendeu que uma emissora de televisão exige um grande investimento. Nenhuma outra emissora toparia produzir Pantanal se não fosse a Manchete,